aluno! Tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda, sou professora de língua portuguesa. Você está no Estação Educação. Na aula de hoje, iremos estudar o gênero textual, artigo de opinião. Vem comigo? Vamos estudar a língua portuguesa. Você sabe o que é argumentar? Você sabe o que é colocar a sua opinião em um texto? Bom, a argumentação é primordial no gênero artigo de opinião, porque ali, nesse tipo de texto, você colocará o seu ponto de vista sobre aquele assunto abordado. Ele é um texto que pertence à esfera narrativa, mas está dentro também dos textos jornalísticos, que é o meio onde ele é publicado, onde ele é direcionado às pessoas que vão ler o artigo. Porém, ele exige certos cuidados ao escrever. E hoje iremos abordar a estrutura, o que eu devo fazer para escrever um artigo de opinião, qual tipo de linguagem utilizada. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje estudando esse gênero textual. Vamos lá, querido? Bora comigo! Bom, artigo de opinião, o que seria esse termo, esse gênero? O artigo de opinião é um texto predominantemente argumentativo, em que o autor defende um ponto de vista, o qual se dá sobre determinado tema de relevância social, sendo publicado em um veículo de circulação impresso ou digital. Então, note a questão da argumentação. É algo muito importante, muito presente no artigo de opinião. Se você lembrar, já estudamos os textos jornalísticos. Vimos que os textos jornalísticos, a notícia, a reportagem, o editorial, eles são textos que geralmente você escreve de forma impessoal. O redator de um texto jornalístico, de uma notícia, ele não pode colocar ali a sua opinião pessoal sobre um determinado assunto. Essa é a característica principal do artigo de opinião. Ele é basicamente opinativo. Você, ao escrever um artigo de opinião, apesar de ser dessa esfera jornalística, ele vai trazer a ideia, ele vai trazer a opinião de quem está escrevendo sobre aquele determinado assunto, inclusive esse assunto ele de relevância social. Então, esse é o ponto principal desse texto. Ele é tratado como argumentativo, como opinativo, então ele é pessoal. A característica dele é pessoalidade. Quem escreve coloca ali sua visão sobre aquele tema. Temos mais definições sobre artigo de opinião. Por se tratar de um texto que traz uma opinião pessoal, o artigo de opinião, diferentemente do editorial, não reflete necessariamente a opinião do veículo de comunicação que publicou o seu conteúdo. O que isso quer dizer? O editorial, ele geralmente é uma reportagem que traz um tema que é uma opinião da empresa que está divulgando aquele editorial. Então, uma revista faz um editorial sobre um assunto e aquele assunto, aquele ponto de vista defendido é o ponto de vista da empresa. Já o artigo de opinião, não. O artigo de opinião não é necessariamente a opinião daquela empresa, daquela rede televisiva ou daquela revista ou daquele diário eletrônico. O artigo de opinião ali vai estar trazendo o que estará sendo colocado ali, os argumentos, é o ponto de vista de quem escreve, não da empresa a qual ele está sendo divulgado. Então, essa é a diferença entre o artigo e o editorial. O artigo ele é pessoal. Assim, essa modalidade de texto visa trazer um debate ao público decorrente de uma vontade do articulista de jogar luz sobre determinado tema para a sociedade. Esse articulista, ele deve, portanto, utilizar recursos argumentativos a fim de convencer e persuadir o seu leitor acerca da sua opinião sobre o tema debatido. Em seu texto, ele pode trazer uma série de dados, fatos e informações que comprovem a sua tese. Se ele quer convencer o leitor
que sua ideia é correta, que sua opinião é a correta, ele precisa usar elementos para persuadir o leitor do que ele escreveu está correto no ponto de vista dele. Então o argumento é fundamental, um argumento bem embasado. Para você defender uma opinião sobre algo, você deve antes estudar sobre aquele assunto para formar sua opinião. Então o artigo de opinião ele é muito importante porque ele é um formador de opinião da sociedade. Quando você vai escrever um texto desse tipo, você precisa ter muito cuidado com as informações verdadeiras sobre o fato e embasar muito bem em dados científicos, em opiniões de especialistas, em porcentagens que comprovem que a sua opinião é correta, mas além de ser correta, ela é embasada em fatos científicos e totalmente verídicos. É muito importante e ter muito cuidado com as fake news. Quais são as características desse texto? Então, o artigo de opinião ele é um texto que pertence ao universo do jornalismo. Sendo assim, ele apresenta essas características que trarei para vocês agora. Uso de linguagem acessível, tendo em vista um público universal. Preferência por verbos na voz ativa. Escrita leve, concisa e agradável. Ausência de gírias, palavrões ou outros elementos da linguagem coloquial. Períodos curtos, a fim de evitar que a leitura se torne cansativa. A linguagem ela deve ser simples, mas ela não deve ser coloquial. Uma linguagem simples, ela está dentro da questão de uma linguagem culta, respeitando as regras da língua portuguesa. Mas como ela é divulgada, como esse texto é divulgado na esfera jornalística, visando colocar o maior número de pessoas possíveis, desde pessoas mais letradas até um público mais simples, a linguagem ela deve ser universal, ela deve ser acessível a toda a sociedade. Portanto, todos que leem, independentemente da classe social e da escolaridade, a pessoa, ao ler esse texto, ela deverá entender, ela deverá compreender. Então, por isso, uma linguagem simples, porém uma linguagem sem gírias, sem palavrões, sem internetês, sem abreviações. Deve ser feita uma linguagem de acordo com a norma gramatical na nossa língua, porém simples e concisa, um texto conciso. O que seria uma linguagem concisa, um texto conciso? Um texto pequeno, ele é direto, ele é claro e ele é simples. O embasamento deve ser direto ao ponto, ao defender a sua ideia. Não deve colocar muitas questões para não confundir o leitor e para o texto não ficar enjoativo ao ser lido. Além desses elementos que acabamos de ver, sabe-se que o artigo de opinião é um texto em que prevalecem a argumentação e a persuasão no leitor. Assim, pode-se atribuir as seguintes características específicas, importantes para o texto argumentativo e para a persuasão. Ou seja, eu quero fazer com que quem leia concorde comigo quando eu escrever um artigo de opinião. Ele traz à tona discussões envolvendo temas de grande relevância social. Ele apresenta a opinião de um articulista, geralmente um estudioso ou referência no assunto a ser tratado. Sua escrita obedece à norma padrão da língua, mas em determinadas situações, a depender do assunto e contexto, admite o uso de algumas informalidades pontuais. Pode ser escrita em primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Ele tem autoria e, portanto, ele é assinado. Então vejamos, o assunto sempre vai ser de relevância social. O articulista, ao escrever esse texto, ele vai se embasar em estudiosos, em cientistas que serão referências naquele assunto. Em alguma situação, ele pode trazer uma linguagem bem mais simples, sim, mas basicamente ele vai seguir a norma culta da língua portuguesa. E ele é assinado, ele vai trazer a assinatura de quem escreveu. Lembra que eu disse que ele não se confunde com editorial, porque o editorial é a opinião de uma revista, de um meio de comunicação. O artigo de opinião, ele vai ser assinado porque ele é a opinião de quem está escrevendo. Bom, a estrutura básica de um artigo de opinião.
Como todo texto narrativo, apesar dele estar na esfera jornalística, ele é um texto narrativo. Ele trará aquela estrutura básica dos textos narrativos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, com algumas peculiaridades que pertencem a esse tipo de texto. Trata-se de uma estrutura padrão em textos predominantemente dissertativo-argumentativos. O autor precisa, dentro dessa lógica de estruturação e organização, apresentar ao leitor o tema e a tese a ser defendida, expor os argumentos e dissertar sobre eles, trazendo dados, informações ou fatos e, por fim, trazer uma reflexão final ou mesmo uma proposta de resolução do problema apresentado ao longo do artigo. Essa questão de proposta de solução é muito utilizada em textos dissertativos argumentativos da prova do Enem, por exemplo, onde ao final, além de concluir, eu tenho que trazer uma proposta de resolução, uma proposta de solução sobre aquele assunto. Eu disse que ele pertence ao gênero narrativo. Na verdade, ele vai narrar, mas ele não vai narrar uma história, ele vai narrar um fato. E quando você narra um fato, colocando a sua opinião, colocando o seu argumento para defender a sua opinião, ele vai para a esfera do texto dissertativo, argumentativo. E neste caso, é muito interessante a gente entender a questão do tema e da tese. O tema é a delimitação do assunto a ser abordado. A tese é a opinião do autor sobre aquele assunto. Então vejamos, se eu pensar em um assunto, por exemplo, violência. Quando eu penso nesse assunto, ele é muito amplo, porque eu tenho violência doméstica, eu tenho violência contra crianças menores, eu tenho violência no trânsito, eu tenho violência contra os idosos, eu tenho violência nas comunidades. Então, são várias partes desse assunto amplo. Quando eu delimito um tema, eu já pego uma fatia, como se fosse uma fatia daquela pizza. Não é sobre qualquer violência que aquele texto vai tratar, é sobre a violência doméstica, vamos supor. Neste caso, eu já tenho uma tese. Em redações do Enem, por exemplo, quando eu delimito esse tema, geralmente ele é um tema muito recorrente no Brasil, porque a prova do Enem ele vai tratar de temas relacionados à nossa sociedade brasileira. Então o tema ele é uma delimitação de um assunto. E a tese? A tese é a opinião daquele autor, daquele escritor sobre aquele tema. Então o artigo de opinião ele vai trazer um tema específico e dentro daquele texto nós iremos observar a opinião do autor e a tese que ele defende. O ponto de vista e a tese é a mesma coisa. Qual é o ponto de vista? Qual é a tese defendida pelo autor daquele artigo de opinião? Isso é muito importante. Na hora de escrever, não é somente iniciar o texto numa introdução, desenvolver e concluir. Dentro desse desenvolvimento, eu tenho que trazer os argumentos necessários para convencer o leitor e o meu ponto de vista, que é a tese que eu vou defender naquele artigo. Como se faz um artigo de opinião? Então, primeiro é necessário definir o tema a ser abordado. Como eu falei anteriormente, por exemplo, violência doméstica. Dentro do assunto violência, eu delimito o tema, violência doméstica. Quando eu defino o tema, eu vou definir a tese que eu quero trazer sobre aquele tema. Então, eu vou definir as soluções para a violência doméstica, para se diminuir nos casos de violência doméstica no Brasil. Quais são as soluções? Então, ali eu vou propor a minha tese. Para eu desenvolver essa tese, basta eu sair escrevendo? Claro que não. Eu preciso antes ler sobre aquele assunto, me informar sobre aquele assunto com especialistas, com dados estatísticos, para eu ter esse embasamento. É muito importante a leitura nesse caso. Às vezes hoje, os adolescentes, os jovens, não querem ler e querem defender a sua tese, muitas vezes querem argumentar de forma bruta, sem dialogar, não. O argumento não é quem fala mais alto ou quem ganha uma discussão. Argumentar realmente é quem traz à tona na discussão, no diálogo, questões realmente importantes. E você observa que ele leu sobre o assunto, que ele desenvolveu ali a sua opinião sobre o assunto. Por isso que é importantíssimo o hábito de leitura. A leitura é fundamental na nossa vida. Então temos
que colocar sempre em nossa vida a leitura de textos em geral. Isso vai fazer com que sejamos cidadãos críticos. Pensar em um título que chame a atenção do leitor. Opte por títulos objetivos e simples, mas que instiguem a curiosidade. De repente, uma pergunta, talvez uma frase declarativa. Enfim, o título vamos pensar ao final do texto. A gente retoma e escreve o título. Contextualizar o tema a ser abordado na primeira parte do texto, que é a introdução. É neste momento que você oferecerá os elementos necessários para que o leitor retome o contato sobre o tema ou obtenha informações que o ajudem a compreender o seu conteúdo. As perspectivas do autor sobre o tema também devem estar contidas nessa primeira parte. Então, na introdução, eu irei citar os argumentos que eu utilizarei para defender a minha tese. É no desenvolvimento que eu vou usar esses argumentos, que eu vou aprofundar esses argumentos. Na introdução, eu vou trazer o tema e dizer ali quais são os argumentos que eu vou utilizar para defender a minha tese. E depois, no desenvolvimento, que eu vou abordar profundamente esses argumentos. Oferecer a sua construção argumentativa, para o seu leitor ao ler, na segunda parte, que é o desenvolvimento, para que ele tenha uma exposição e uma discussão dos argumentos, trazendo ali dados estatísticos, trazendo opiniões de especialistas sobre o assunto. É importante colocá-lo de forma organizada e linear em seu texto. Assim, o leitor consegue acompanhar a lógica do raciocínio construído. Então, o desenvolvimento vai ser essa parte onde eu vou aprofundar os meus argumentos com todos esses dados que eu já mencionei para convencer o leitor que aquela opinião minha é correta. Bom, na terceira parte, que é a conclusão, eu vou retomar a minha tese, podendo seguir por dois caminhos. Ou eu vou apontar possíveis caminhos para a resolução do problema tratado, ou eu vou deixar uma reflexão para que o leitor possa pensar de maneira crítica na situação apresentada ao longo do texto. A redação do Enem, ele traz essa questão da proposta de solução. Então, no Enem, geralmente, eu tenho que trazer uma proposta de solução sobre aquele texto, sobre aquela tese que eu apresentei, sobre aquele tema. Porém, eu também posso escrever somente uma reflexão para que o leitor pense sobre aquele assunto. Bom, agora nós iremos ler para você um exemplo de artigo de opinião e vamos fazer umas atividades para ver se você entendeu aí o que é o artigo de opinião. Depois vou propor para você produzir um artigo de opinião, tá bom? Vamos lá então. Eu trouxe esse texto aqui, Geração do Celular, bem apropriado para você, adolescente, que está muito no celular em casa. Vamos lá. A autora, a escritora desse texto, desse artigo de opinião, se chama Inaê Soares da Silva. E ela diz o seguinte: o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho ou na escola, As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador, ou no celular, ou em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais, umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual, para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família,
curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, esse texto foi escrito em 2017 por essa professora e hoje eu acho que não está muito diferente, principalmente pós-pandemia. Acho que esse vício aí no celular aumentou ainda mais. O que você acha? Você concorda com essa opinião, com essa tese que ela defendeu? Que devemos sair um pouco do mundo virtual e dar mais valor ao mundo real? Pense e vamos agora fazer essas atividades sobre esse texto. Então vamos interpretar, bora interpretar. A finalidade do texto é A. Informar sobre o avanço das tecnologias. B. Apresentar dados históricos sobre as redes sociais. C. Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou D. Informar sobre a importância do celular na comunicação. Quando você lê um texto assim, trazendo a primeira pessoa, trazendo uma opinião tão clara de um professor, você já deve entender que esse texto é um texto argumentativo e ela está defendendo um ponto de vista. As características do artigo de opinião estão muito presentes nesse texto. Então, claro, esse texto ele não está aí somente para informar sobre algo ou também para apresentar fatos históricos. A resposta correta é a letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. O ponto de vista dessa professora é que diminua o uso do celular, os adolescentes, os adultos, as crianças estão muito viciadas, temos que estar mais conectados ao mundo real e menos ao mundo virtual. Então esse texto ele traz um ponto de vista para convencer o leitor. Resposta correta é a letra C. Acertou? Se você acertou, você já está compreendendo o que é um artigo de opinião. Bom, outra questão. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? A. Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. B. Os usuários usam o celular excessivamente. C. Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passa nas redes sociais. D. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. Essa questão, ela traz duas opções bem próximas que a gente poderia confundir para marcar, que seria a questão A e a questão B. Os usuários usam o celular excessivamente, a questão B, e a questão A, eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. Bom, ela cita principalmente quando o adulto chega do trabalho, que ele já chega do trabalho e já passa a ficar no celular. Ela cita que os adolescentes passam o tempo livre no celular. Portanto, ela está dizendo que eles estão, os adultos, as crianças e os adolescentes estão usando o tempo livre somente em redes sociais, somente no celular. Resposta correta é a letra A. Por quê? Ela diz ali especificamente que eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. Então, a questão A é a mais correta, apesar da B também não estar totalmente errada. Mas neste caso aqui, ela especifica bem a questão do tempo livre sendo utilizado somente no celular. Outra questão. Há uma opinião da autora em... A letra A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. C. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Se a gente analisar todas essas questões, ela traz a opinião dela, que é a tese, principalmente com relação ao tempo que as pessoas estão no celular, a questão B. E ela ainda usa, especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Então aqui ela traz a opinião dela. Especialistas, e ela embasa a opinião dela, tá? Não é qualquer opinião, ela traz uma opinião de especialista, que as pessoas estão viciadas. Então aqui ela traz uma opinião embasada, inclusive. Mais uma questão. A tese que a autora Inaê Soares defende está em A. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim
ficam vidrados o dia inteiro. B. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. C. As pessoas precisam aprender, ter mais contato com o mundo real. D. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. Bom, essa questão aqui também está bem clara. Qual é a tese? O que ela defende? A tese seria o quê? Depois que ela usa todo o argumento que ela argumentou, ela vai e lhe diz, olha, é isso. Então, a questão que ela traz a tese dela, confirmando todos os argumentos que ela utilizou, é a questão C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Depois de todos os argumentos que ela utilizou, dizendo que as crianças estão passando tempo livre no celular, os usuários, eles não ficam no celular só para mensagem, mas ficam o dia todo vidrado, as pessoas precisam, seja na rua, na praça, em qualquer lugar. Tudo isso que ela disse é para afirmar a tese dela, que as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real e sair do virtual. Então, é a letra C que é a resposta correta. E aí, como você foi? Foi bem? Teve dúvida? Volte, leia o texto novamente, volte aí o vídeo, leia o texto novamente agora, depois da interpretação, e vê se você consegue entender todas essas questões que a gente colocou aqui. O que é argumento, o que é tese, o que é fato, o que é opinião. É muito importante fazer esse feedback, fazer essa revisão, tá? Se teve dúvida ou não. Bom, esse assunto de artigo de opinião, ele vai ser muito tratado com você, aluno, no 8º ano, no 9º ano também. No 9º ano você vai aprender ainda mais a escrever um artigo de opinião. Mas é importante que você já comece a entender a estrutura e a escrever. Mesmo que você tenha dúvida, que você ainda não consiga escrever muito boa estrutura, é importante que você já comece esse exercício, porque isso vai te ajudar no ensino médio e quando você chegar para fazer o Enem, você vai estar craque em texto argumentativo, em texto argumentativo dissertativo. Então é importante já agora você começar a praticar a escrita desses tipos de textos, que é importantíssimo para você, aluno, quando for para o ensino médio, quando for fazer o Enem. Então, vamos produzir um artigo de opinião. Depois, eu quero que você se dedique nessa atividade. Bom, antes da gente produzir, a gente tem que pensar o seguinte: você tem que definir o tema controverso sobre o qual produzirá o seu artigo de opinião. Você precisa convencer o professor. Você vai levar esse texto para o seu professor na escola, então você precisa convencer o seu professor e seus colegas de classe de sua opinião. Então, para que você use sua opinião de forma bastante embasada, primeiro, informe-se mais do tema por meio de pesquisas em fontes confiáveis. Busque por opiniões divergentes frente a ele. Então, pesquise em fontes confiáveis sobre o assunto. Depois, segundo passo. Em uma folha de rascunho, selecione os argumentos que sustentam a sua opinião e aqueles que se opõem a ela. Cabe-se frisar que devem ser citados em seu artigo argumentos alheios, desde que seja feita menção à autoria, pois conferem confiabilidade ao seu texto, demonstrando que se pesquisou sobre o assunto. Então, antes de escrever o texto mesmo, claro, precisamos fazer um rascunho. Terceiro, elabore os seus argumentos que precisam ser consistentes. Posiciona-se sobre os argumentos alheios. Trazendo sempre questões alheias, você consegue contrapor uma opinião divergente e aí seu argumento ainda vai ficar melhor ainda. Quarto passo, construa o texto que deverá ter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas com a seguinte estrutura. Primeiro, a introdução, que é o primeiro parágrafo. Você vai apresentar o tema e um comentário geral sobre ele, que é a citação do seu argumento sobre aquele tema. Desenvolvimento, que é o segundo parágrafo até o penúltimo, que ali você pode colocar 2 parágrafos, 3 no máximo. Desenvolva sua argumentação. Apresente os argumentos de autoridade que sustentem a sua opinião e refute aqueles que a contrariam. Instaure o debate, problematizando a temática. Não deixe de apresentar o seu posicionamento frente ao tema. Afinal, o artigo é seu. E a conclusão, que é o último parágrafo.
Reforce a sua opinião sobre o tema, concluindo, levando o leitor a uma reflexão sobre aquele assunto. Quinto passo, crie um título interessante para o seu artigo de opinião. Uma pergunta, como eu disse, é uma ideia bem legal. Sexto, entregue o texto à sua professora ou ao seu professor, que vai fazer a revisão ortográfica, ver se você escreveu direitinho, se você usou o parágrafo correto, a pontuação se estiver correta. Sétimo passo, faça as correções, se houver, passando o texto a limpo. Oitavo passo, apresente o artigo produzido a seus colegas de classe. Debata com eles, pois é provável a existência de opiniões divergentes. E aí, esse é o segredo de um diálogo, de um bom debate. Falar, ouvir, saber ouvir e debater de forma coerente. Esse é o grande passo para se respeitar as opiniões divergentes. E a produção de um artigo de opinião é um processo bem bacana para isso. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Se você teve dúvidas sobre artigo de opinião, reveja esse vídeo para que você não fique mais com dúvida. E coloque em prática, escreva. Isso vai te ajudar muito futuramente quando for fazer um Enem, quando tiver no ensino médio. A língua portuguesa é maravilhosa e ela está aqui para contribuir para o seu crescimento. E eu estarei aqui também, se Deus quiser, em próximas aulas, para que possamos estudar ainda mais a nossa querida língua materna. Então, um abraço, querido aluno, e até a próxima!